Bom, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E o tema de hoje específico é como memorizar os cantos das aves. Então, gente, eu tenho muitas dicas legais para vocês. Então, gente, vocês podem fazer isso, tá? De dar uma estudadinha, um cantinho, alguns chamadinhos por dia, mas não é tão eficaz, nem tão prazeroso quanto sair a campo todo dia, observar na sua casa, no seu quintal, né? Aliás, gente, falando em prazer, vocês sabiam que quando vocês já notaram, né, na realidade, que quando há emoção envolvida numa determinada cena, num determinado fato da nossa vida, é muito maior a chance do nosso cérebro reter, guardar aquela informação? Olha só, tentem se lembrar de algum momento na vida de vocês que vocês passaram por alguma emoção forte e se aquilo realmente ficou gravado na mente de vocês, né? Pensa num fato, por exemplo, que aconteceu na infância de vocês. Então, no meu caso, gente, eu me lembro com riqueza de detalhes. Uma vez eu era bem pequena, eu tinha menos de 5 anos, só minha mãe que vai saber exatamente a idade que eu tinha, né? Mas eu lembro, gente, que alguém foi tocar a campainha lá da nossa casa e ele ficou tocando, 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 e a campainha pegou fogo. E aquilo me deixou tão assustada, tão impressionada com aquele fato, que eu nunca esqueci daquela cena, ficou gravada na minha memória. E vocês podem perceber que toda vez que tem uma emoção forte envolvida num acontecimento, aquela informação fica gravada na nossa mente, né? E vocês com certeza, se não se lembrarem de uma situação de susto ou de medo, né? Talvez no primeiro beijo, por exemplo, primeiro namorado, né? Essas coisas a gente acaba lembrando, né? Vamos parar por aqui, né? Bom, e então, gente, o que isso tem a ver com memorização de som de passarinho, gente? Tem tudo a ver, porque se a gente sai para a campo, se a gente de repente sai sai sozinho e percebe uma espécie fazendo um display, como é lindo, gente, por exemplo, o display do japu, que ele faz aquela dancinha, né? Se inclina todo e solta aquele som maravilhoso, né? Eu acho lindo o canto do japu. E se aquilo não causa uma emoção, como é que você vai esquecer daquela primeira vez que você viu um japu fazendo um display? Então, é aí que eu estou dizendo que a emoção ela ajuda e ela faz com que vocês gravem. Vocês talvez lembrem de momentos que vocês tiveram a campo, passarinhando com ou sem guia, ou percebendo algum acontecimento com uma ave, um passarinho, e aquilo emocionou vocês. Aquela cena específica fica gravada, né? Essa cena da primeira vez que eu vi o japu fazer o display está na minha mente como se tivesse acontecido ontem. Então, de novo, gente, saiam a campo, observem as aves o quanto mais vezes possível, né? E, gente, o binóculo ajuda muito a gente nessa tarefa, porque a gente consegue ver detalhes e a gente não fica assim tão preocupado com muitas outras variáveis, né? Se tá certo o ISO, se eu vou conseguir focar, se a câmera está focando, muitas vezes com a super zoom tem aquele maldito daquele galinho na frente e a gente não consegue focar, fica com raiva, muitas vezes perde a emoção do momento, porque a gente está tentando registrar de uma outra maneira, sendo que a gente pode registrar somente observando, realmente curtindo o momento. Inclusive, essa é uma dica também que eu dou para as pessoas que normalmente só saem para fotografar, aventurarem-se de vez em quando a sair somente com binóculo, se tiver muito inseguro, põe a câmera na mochila, né? Mas assim, se liberta um pouquinho, porque isso é muito prazeroso, gente, de fazer. A gente acaba se surpreendendo e observando muito mais o comportamento das aves e a gente consegue até memorizar muito mais o som, porque a gente consegue ver o passarinho fazendo o movimentinho com a boca e com o bico, e tudo aquilo vai sendo
absorvido pela gente de maneira muito mais sólida, mais definitiva, mais interessante também, e prazerosa, né. Então vamos lá gente, vamos passarinhar aí todo dia. Oi Fausto, nossa quanta gente chique que entrou hoje na minha live. Que massa gente, obrigada. Então, gente, os meus alunos, né, do Rotina Passarinheira, eles têm essa rotina de observação de aves, que imagina essa pessoa aqui, né, super empolgada, falando para eles todo santo dia, toda santa aula, né, e eles realmente eles já estão viciados nesse negócio, gente, e é um vício que não tem como a gente desfazer depois, né. Quem é passarinheiro aqui há muito tempo sabe que é um caminho sem volta, a gente se vicia mesmo e é um vício delicioso, gente. E é uma maneira da gente não perder a motivação de ter um grupo, né, de apoio e para a gente poder compartilhar foto, compartilhar dúvida, né, e as aulas também semanais, é muito bacana. E também, gente, outra função, né, outra coisa legal das aulas e do conhecimento em si, né, gente, de vocês estudarem sobre, os comportamentos, sobre alimentação, sobre o tipo de ninho, reprodução, ajuda a organizar mentalmente as informações, ajuda a gente a também tirar as dúvidas, né. "Olha só quem está aqui, o Vitinho". Ai, gente, Vitinho é um guia muito massa. Adorei fiz uma passarinhada com ele lá no Pantanal e foi tudo, tudo de bom, gente, super recomendo. Facilita muito a memorização quando a gente tem várias informações sobre aquela família de aves ou sobre aquela espécie de aves, porque a gente conhece o hábito, conhece de repente o tipo de ninho que aquela ave faz. Muitas vezes a gente, sabe que tem uma determinada espécie numa região, porque a gente vê o ninho delas, né, é o caso do João de pau, do cochicho, até do João de barro, que tem um ninho tão, específico que a gente sabe quando eles estão, né, quando eles estão ali na região, quando já fizeram um ninho na região, né. Então essas informações das famílias, elas ajudam muito, são muito importantes nesse sentido, tá bom? E você sabia, gente, que de maneira geral, uma mesma família, ela tem características, na forma de cantar que são comuns? Então, assim, as aves de uma mesma família, elas tendem a cantar de maneira, assim, meio parecida. Isso também ajuda muito. Imagina só que, a gente tendo esse conhecimento, notando isso, né, e tendo esse conhecimento um pouco mais aprofundado, a gente pode chegar ao ponto de não conhecer uma determinada vocalização, mas a gente ouve a vocalização e pelo padrão da vocalização a gente pensa: "Puxa, pode ser um parente, por exemplo, do viti-viti, ou um parente, do pitiguari, né, que é da mesma família da Vireonidae". Isso já aconteceu comigo uma vez, eu estava a campo e eu ouvi o viti-viti, de olho cinza, e aí eu pensei: "Nossa, eu nunca ouvi essa vocalização", mas eu penso que pelo jeitinho dele cantar, pode ser uma ave da mesma família do pitiguari. E do verdinho coroado. E eu fui procurar na minha lista base do Merlin e realmente estava lá o viti-viti, de olho cinza. Aí eu coloquei a vocalização, o bicho veio na hora, né, playbaqueiro. Aí eu falei: "Nossa, acho que eu encontrei a minha espécie". Então, gente, quando acontece também isso, quando a gente consegue perceber um momento desse, né, consegue ter essa habilidade, aquilo não tem preço, gente, é muito, muito gostoso. Então, gente, bom, aí, se não for possível passarinhar todos os dias, né, que na verdade é o melhor dos mundos, é a melhor opção, uma opção interessante, uma alternativa que não é a melhor, tá, mas uma alternativa que também pode ajudar vocês a memorizar os sons, é assistir vídeos das espécies vocalizando, por conta daquilo que eu falei para vocês, da complexidade das informações, da riqueza de detalhes, né, que a gente pode observar num vídeo, que a gente observaria a campo, melhormente, né. Porque não é só a voz, né, é todo um conjunto de cores, de movimentos, né, são os displays, como eu já comentei com vocês aqui no caso do japu.
Na neurociência também a gente, observa, a gente lê que quanto mais complexa e mais detalhada uma informação, da maneira como ela chega no nosso cérebro, maior a probabilidade da gente memorizar. Então é por isso que eu estou falando para vocês investirem aí nesses tipos de formatos de informação, a campo e em vídeo também, tá? Bom, então gente, nesse ponto aqui, passarinho diariamente, passarinho no seu quintal, passarinho perto aí da sua casa, né? Baixar a biblioteca sonora, pois assim você terá o canto da ave com o sotaque específico da sua região. Eu também falei para passarinhar com emoção, né, gente? Se tiver emoção, melhor ainda. Se tiver com um amigo, se tiver com um guia ou se tiver com um binóculo que ajuda a gente a ver os detalhes, vai fazer com que a gente consiga memorizar muito melhor os sons aí das aves. E observar também e estudar os comportamentos das aves, pois assim você consegue gravar as informações por bloco, que nem eu falei no exemplo, né, por famílias, e de repente, às vezes, até dependendo da família, você sabe que vocaliza daquele jeito a família, então talvez aquele indivíduo que você está ouvindo seja da mesma família. Isso é muito top.